Olá, olá, meus amigos, estamos de volta para o quinto bloco dos estudos sobre atos processuais. Até então nós já falamos sobre conceitos de atos processuais, nós já comentamos sobre a classificação dos atos processuais e acabamos de ver no bloco 3 e bloco 4 sobre forma, tempo e lugar dos atos processuais e também sobre os prazos processuais de acordo com o novo Código de Processo Civil. Por isso, reservamos aqui o bloco 5 para resolvermos algumas questões de concurso público e assim ajudá-lo a identificar de que forma que esses estudos sobre atos processuais têm sido cobrados nos últimos exames, nos exames mais recentes das principais bancas Brasil afora. Ok? Então vamos lá, sem mais delonga, esse bloco 5 só com resolução de questões, só resolvendo aqui algumas questões sobre os temas que já trabalhamos. Bloco 5, primeira questão, questão da CESP, segundo o Código de Processo Civil de 2015, sobre os atos processuais, julgue o item. São públicos, todavia, podem tramitar em segredo de justiça quando versarem sobre casamento, separação de corpos, divórcio, separação judicial, união estável, filiação, alimentos, guarda de crianças e adolescentes. Os atos processuais são públicos, todavia podem tramitar em segredo de justiça quando versarem sobre casamento, separação de corpos, divórcio, separação, união estável, filiação, alimentos, guarda de crianças e adolescentes. E aí, verdadeiro ou falso? Corretíssimo. No segundo bloco, depois de falarmos sobre o princípio da instrumentalidade e formas, comentamos sobre o princípio da publicidade, né? Previsto lá na Constituição, artigo 5º, se não me engano, inciso 60 ou 70, previsto na Constituição, artigo 93 também, previstos no CPC, lá nas normas fundamentais, e previstos no CPC, artigo 189, princípio da publicidade. Os atos processuais são públicos. Só que em algumas situações essa publicidade será mitigada. E aí o CPC nos traz 4 situações. Quando envolver interesse público ou social, quando envolver direitos relacionados à privacidade e à intimidade da parte, esses dois já previstos na Constituição, processos relacionados a direito de família, que é o nosso caso aqui, e carta arbitral com relação à manutenção da confidencialidade. Então, as 4 hipóteses em que a publicidade será mitigada no novo CPC. Próxima questão, questão da CESP, né? Prova do TCE, auditor de controle externo. À luz do novo Código de Processo Civil, julgue o item seguinte, referente aos prazos e atos processuais. Vamos à assertiva. As partes poderão negociar as datas em que os atos processuais serão praticados, desde que essas datas atendam às especificidades do processo. E aí, verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Estamos aqui nessa questão tratando sobre o calendário processual. As partes, juntamente com o juiz, podem definir as datas em que os atos processuais serão realizados. Chama a atenção dos senhores de que os atos processuais calendarizados dispensam intimação. Então, as partes não serão intimadas para os atos que tenham previsão no calendário. A alternativa está correta. Mesmo a prova da CESP, também tratando sobre negócio processual. Olha o texto. As partes capazes podem, antes ou durante o processo, convencionar sobre os seus ônus, poderes, faculdades e deveres processuais, sendo sempre indispensável a homologação judicial
para a validade do acordo processual. E aí, verdadeiro ou falso? As partes podem convencionar sobre procedimento processual? Deliberando sobre faculdades, deveres, ônus, obrigações? Podem? Podem, lógico. Negócio jurídico processual. Então a questão está certa. Não, está errada. E qual é o erro dessa assertiva? Questão interessantíssima da CESP. Qual é o erro? Parte final. Quando a assertiva diz que será sempre indispensável a homologação judicial para a validade do acordo processual. Entendam, o negócio jurídico processual não depende de homologação. Não depende de homologação. Por isso, a assertiva está errada. Os negócios jurídicos processuais não dependem de homologação. Por isso, a assertiva está incorreta. Qual é a função do juiz mesmo nos negócios jurídicos processuais? Isso mesmo, controle da validade. O juiz exercerá o controle da validade dos negócios jurídicos processuais, podendo recusar-lhe a aplicação somente nos casos de nulidade, cláusula abusiva em contrato de adesão ou nas situações em que uma das partes estiver manifestamente em situação de inferioridade, né, de hipossuficiência. Nessas circunstâncias, o juiz, então, poderá impedir a aplicação do negócio jurídico. Próxima questão. CESP 2016, mesma prova, à luz do novo Código de Processo Civil, julgue o item seguinte, referente aos prazos e atos processuais. A assertiva, vamos lá. Citações, intimações e penhoras poderão ser realizadas no período de férias forenses, bem como nos feriados e nos dias úteis fora do horário regular, independentemente de autorização judicial, respeitando-se a regra constitucional da inviolabilidade do domicílio. Certo ou errado? Corretíssima a questão. Vamos aqui destacar algumas questões. Citação, intimação e penhora podem ser realizadas no período de férias forense, bem como nos feriados e nos dias úteis fora do horário regular. Qual é o horário regular mesmo? Dias úteis, 6 às 20 horas. Independentemente, importantíssimo detalhe, independentemente de autorização judicial, respeitando-se a regra constitucional da inviolabilidade do domicílio. Perfeita questão, você pode inclusive levar essa assertiva para os seus estudos. Corretíssima a afirmação. Próxima questão também da CESP. Assessor técnico judiciário, aquela típica prova CESP que você ganha, né? A alternativa que você errar, perde uma que acertou, né? Então aquele tipo de prova que você não pode ter dúvida. Marca se está certo. Perfeito. Embora a lei preveja a realização de atos processuais em dias úteis, das 6 às 20 horas, a prática eletrônica de ato processual pode ocorrer em qualquer horário até as 24 horas do último dia do prazo. Correto? Corretíssimo! A lei estabelece como horário para a realização dos atos processuais dias úteis das 6 às 20 horas. Mas os atos que serão realizados em processo eletrônico, evidentemente, poderão ser realizados até as 24 horas do último dia do prazo. Questão do TJ do Rio Grande do Sul, prova de técnico judiciário de 2017, questãozinha de múltipla escolha. Vamos lá. A respeito dos prazos processuais, assinale a afirmativa correta. Assinale a alternativa correta. Primeira alternativa. No novo Código de Processo Civil brasileiro, os prazos processuais
estabelecidos em dias são contínuos, computando-se sábados, domingos e feriados. E aí? Errado, errado. No novo processo civil brasileiro, computam-se apenas os dias úteis. Nos prazos processuais, serão computados apenas os dias úteis. No novo processo civil brasileiro. B. Inexistindo preceito legal ou determinação pelo juiz, entende-se que o prazo para a prática de ato processual a cargo da parte é de 10 dias úteis. E aí? Se não tiver preceito legal, se não tiver determinação do juiz, o prazo geral é de 10 dias úteis? Errado, o prazo geral é de 5 dias úteis. Prazo genérico, prazo também chamado de subsidiário. C. Aos litisconsortes que tiverem diferentes procuradores, mesmo em processo eletrônico, é assegurada a contagem em dobro de todos os prazos processuais. E aí? Errada. Aos litisconsortes que tiverem diferentes procuradores, mesmo em processo eletrônico, não. Só em processo físico. Aos litisconsortes que tiverem diferentes procuradores de diferentes escritórios de advocacia em autos físicos, terão prazo dobrado. Aqui está falando aos litisconsortes que tiverem diferentes procuradores, mesmo em processo eletrônico. Errado. Errado. Em processo eletrônico, litisconsorte não tem prazo dobrado. Letra D. Por consequência, a alternativa correta. Considera-se como data da publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da intimação no Diário da Justiça Eletrônica. Correto? Corretíssimo. Foi disponibilizada a informação no Diário, publicação, próximo dia útil. Início da contagem, dia seguinte. JMG, Oficial de Apoio Judicial, 2017. Os prazos processuais devem ser contados, salvo disposição em contrário, excluindo o dia do começo, incluindo o dia do vencimento. B. Excluindo o dia do vencimento, incluindo o dia do começo. C. Iniciando no segundo dia útil a seguir ao da publicação. D. Incluindo o dia do começo e do vencimento. Qual é a alternativa correta? Letra A. No que toca à contagem dos prazos processuais, exclui-se o dia do começo, inclui-se o dia do vencimento. Com isso, terminamos aqui, rapidinho, esse bloco de resolução de questões. Voltamos no bloco 6, falando sobre comunicação dos atos processuais. Falaremos de citação, falaremos de intimação, de carta rogatória, carta precatória, carta arbitral, falaremos de carta de ordem. Então não perca a próxima aula, interessantíssima, extremamente importante no contexto dos atos processuais. Meus caros, ficamos por aqui, por hoje é só. Até mais, fiquem todos com Deus. Um grande abraço do professor Stanley Costa. Até mais ver. Tchau, tchau.